Bom dia a todos, tudo bem? Yeah. Então, vamos lá. Nós estaremos dando sequência em nossa aula aí, em nossa apostila, tendo como tema velocidade escalar média. Ele fala o seguinte, definição. P1, posição no instante T1 definida pelo espaço S1. P2, posição no instante T2 definida pelo espaço S2. O espaço é a variação do espaço final menos o espaço inicial. E a variação do tempo, que é o intervalo de tempo, também é o tempo final menos o tempo inicial. Define-se velocidade escalar média entre os instantes T1 e T2 ou entre as proposições P1 e P2 pela relação. Então, velocidade média. O que é velocidade média? É a variação do espaço pelo tempo. Quem que é o espaço? É o seu espaço final menos o seu espaço inicial. E o tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Notas. Se o móvel avançar e, em seguida, recuar, voltando ao ponto de partida, seguindo a mesma trajetória, então o espaço é igual a zero e a velocidade será zero. A velocidade escalar média traduz a velocidade escalar constante que o móvel deveria ter para partir da mesma posição inicial e chegar à mesma posição final, no mesmo intervalo de tempo ΔT, seguindo a mesma trajetória. Unidades de velocidade. Representemos por unidade de comprimento, o L, o T, unidade de tempo. No sistema internacional temos o comprimento relacionado ao metro e o tempo em segundos. Então daremos lá a variação do espaço, a velocidade média. A velocidade média é igual a variação do espaço pelo tempo, e ao encontrarmos, nós temos que estar no período de metro e no período de segundos. Ok? Metros por segundo, ou se você pegar esse S e jogar ele para cima, vai ficar metros vezes segundo a menos 1. No sistema CGS, centímetros grama segundo, temos centímetros por segundo. Então, se nós trabalharmos por centímetros, o tempo também tem que estar em segundo. Unidade prática, quilômetro por hora. Então, ou a gente trabalha em quilômetros por hora, ou a gente trabalha por metros por segundo. Geralmente, nós vamos trabalhar ou por metro por segundo, ou quilômetros por hora. Centímetros por segundo vai ser um caso convencional, tá? As relações, ele fala o seguinte, 1 quilômetro por hora. O que significa 1 quilômetro? 1 quilômetro é equivalente a 1000 metros. E 1 hora é equivalente a 3.600 segundos. Certo? 1 segundo é equivalente a 60 segundos, 1 hora é equivalente a 60 minutos. Então, 60 vezes 60, 3.600 segundos. Se você simplificar isso daqui, nós temos 1 sobre 3,6. 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Ok? São Paulo. Um carro parte de São Paulo às 12 horas. Um carro parte de São Paulo às 12 horas, tendo uma distância de 400 metros. Rio de Janeiro. O carro chega ao Rio às 16 horas. Se o carro percorreu 400 km em 4 horas, sua velocidade escalar média foi de 100 km por hora. Por quê? A velocidade média não é a variação do espaço pelo tempo. Então, se nós pegarmos os 400 e dividir por 4, nós teremos uma média de 100 km por hora. Porém, durante a viagem, a velocidade do carro não permaneceu constante. Há trechos em que a velocidade diminuiu ou até mesmo situações em que o carro para,
Quando dizemos que a velocidade escalar média foi de 100 km por hora, isso significa que, se o carro pudesse realizar a viagem com velocidade escalar constante, o seu valor deveria ser de 100 km por hora para percorrer uma distância de 400 km no intervalo de tempo de 4 horas. Ok, pessoal? Então, a velocidade média é o seguinte, não é se eu falar assim para vocês, a minha velocidade média de Lins para Cafelândia é 100 km por hora. Eu cheguei aí e minha velocidade média foi a 100 km por hora. Mas quer dizer que nesse percurso eu posso andar a 60 ou depois eu posso aumentar a minha velocidade para 120, para 130, 140. Então ela sempre vai oscilar a velocidade. Mas a velocidade média significa que é uma velocidade constante, de acordo com o meu espaço aí. Eu tive uma velocidade no espaço de 100 km por hora. Não é que eu vou sair daqui de Lins até Cafelândia a 100 km por hora, exato. Não, né? A velocidade vai oscilar no decorrer do espaço. Só que a minha média foi 100 km por hora. Exercício 1. Então aí ele fala o seguinte, ó. Uma família viaja de carro com uma velocidade escalar constante de 100 km por hora durante 2 horas. Após parar em um posto de gasolina por 30 minutos, continua sua viagem por mais 1 hora e meia, com velocidade escalar constante de 80 km por hora. A velocidade escalar média do carro durante toda a viagem foi de 80, 100, 120, 140 ou 150 km por hora. Então vamos fazer o... Então o que significa isso? Significa que o carro vai de A, ele sai do ponto A. Então uma viagem de um carro com velocidade escalar constante de 100 km durante 2 horas. Até um ponto B qualquer. Então aqui a minha primeira velocidade inicial, a minha primeira velocidade média inicial é equivalente a 100 km por hora. Qual foi o tempo? Então, meu tempo é equivalente a quantas horas? 2 horas. Ok? Aí ele fala o seguinte: após parar em um posto de gasolina por 30 minutos, então no ponto B ele parou. Então aqui no ponto B, ele fez uma parada. E essa parada é equivalente a 30 minutos. Só que é o seguinte, como eu tenho quilômetros, eu preciso transformar esse minuto em horas. Então, 30 minutos em hora é equivalente a quantas horas? Eu pego 30, divido por 60, né? Porque eu tenho 30 minutos, 1 minuto é equivalente a 60, 1 hora é equivalente a 60 minutos. Então, simplifica esse com esse, vai dar 3 por 6. Simplifica por 3, né? Vai dar 1 por 2. 1 dividido por 2 é 0,5. Então, 0,5 hora. Então, 30 minutos é equivalente a 0,5 em hora, ok?
Aí ele vai até o ponto C, aí ele segue viagem, né? Após parar em um posto de gasolina por 30 minutos, continua sua viagem por 1 hora e 30 minutos. Então, e chega ao ponto C, né? Chega ao destino. Então, na velocidade 2, ele vai diminuir a sua velocidade, né? Ele vai andar a 80 km por hora. E o trajeto é equivalente a 1 hora e 30 minutos, né? Então, 1 hora e 30 minutos é o quê? É 1 hora mais 0,5 em hora, né? E 30 minutos a gente tem que deixar tudo em hora. Não pode trabalhar com minuto aí nesse caso. Então eu tenho 1,5 em hora. Então, no meu tempo 2, eu tenho 1,5 em hora, ok? Então, nós vamos encontrar no primeiro trecho. Primeiro trecho, que vai de A a B. Velocidade média é a variação do espaço pelo tempo, ok? Então, quem que é minha velocidade média? Ele forneceu, então eu faço a substituição, né? Velocidade média 100. Variação do espaço eu tenho? Tenho ou não? Não tenho, né? Vou encontrar minha variação do espaço aqui. Então, variação do espaço. O tempo eu tenho no trecho 1? Tenho 2 horas. Então é o seguinte, não tem nada aqui, é 1. Tendo uma igualdade, o que nós vamos fazer? Podemos multiplicar em cruzes. Então vai ficar 1 vezes a variação do espaço, que é igual a 2 vezes 100. 1 vezes variação do espaço, a variação do espaço no meu trecho 1, 2 vezes 100, 200. Ou seja, esse trajeto de A até B é equivalente a 200 km. Ficou claro para vocês? Sim ou não? Tudo bem até aí? Sim. Ok. Segundo trecho. O meu segundo trecho, ele é equivalente do ponto B ao ponto C. Eu preciso encontrar o meu espaço, né? Quantos quilômetros ele andou de B a C. Então, a minha velocidade média, sempre vamos usar como base essa fórmula. Velocidade média é a variação do espaço pelo tempo. Quem que é minha velocidade média no trecho B? V2, né? Então, vamos colocar aqui era 1, né? Agora aqui é 2. Então, minha velocidade média em 2 é 80 km por hora. Então, a velocidade, a variação do espaço em 2, no trecho 2, é igual à variação do tempo. O meu tempo foi 1 hora e meia, 1,5. Ok? Tendo uma igualdade, não tem nada aqui, é 1, podemos multiplicar em cruzes. Então, vai ficar variação do espaço no trecho 2 vezes quem? Vezes 1. 80 vezes 1,5. Vamos lá. 1,5 vezes 80, abaixo 0, 5 vezes 8, 40. 8 vezes 1, 8, mais 12, mais 4, 12. Uma casa antes da vírgula, então 120, ok? Então, minha variação do meu espaço 2 é equivalente a 120 km. 120 km. Ou seja, no meu trecho 2, eu andei 120 km. Agora ele fala o seguinte, ó, a velocidade escalar média do carro durante toda a viagem. Então ele quer saber o que, ó? Toda a viagem toda. Então,
de A do trecho de A até C, quantos quilômetros nós temos? Qual é o espaço total? Espaço, 80 quilômetros. espaço total, meu irmão. Espaço total é o meu percurso de A até C. Quantos que é o meu espaço total? O meu espaço total é os meus 200 quilômetros mais 120. Isso aqui é equivalente a quantos? 320. 320 quilômetros. Tudo bem, meu amigo? Agora, o meu tempo total. Quem que é o meu tempo total? Qual foi o tempo total que ele gastou de A até C? Qual foi? 3 horas e 50 minutos? 3 horas e 50 minutos? Não, não é 3 horas e 50 minutos, não. 4 horas? 4 horas. Por que 4 horas? Porque conta a parada dele também. Exatamente. Então é 2 horas mais meia hora mais 1h30. 1h30 mais meia hora dá 2 horas. 2 horas mais 2 horas, 4 horas. Então, qual foi a velocidade média total? É a variação do espaço total dividido pela variação do tempo total. Eu vou ter a minha velocidade média. A minha velocidade média total é equivalente a 320 dividido por 4, né? 320 dividido por 4, que número vezes 4 dá 32. 4 vezes 8, 32. Esse zero é resto, abaixo zero. Esse zero aqui não é resto. Então, que número vezes 4 dá zero? É o zero. Zero menos zero, zero. Ele é resto, ok. Então, a minha velocidade média total é equivalente a 80. 80 o quê? Quilômetros por hora. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Sim. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, no exercício 2 ele fala o seguinte. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas às linhas do Equador e em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando-se o raio da Terra igual a 6
1.400 km, pode afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 km, chega a Singapura em aproximadamente. Então, ele fala diametralmente, certo? Aí ele fala o seguinte: anote o comprimento C de uma circunferência de raio R é dado por comprimento 2 vezes πr. Adote π como 3. Então, o que significa isso? Quando ele fala em pontos diametralmente opostos, significa que nós estamos aqui, temos uma circunferência, ok? Então, ele sai de Quito e chega a Singapura. Então, quer dizer que o avião ele não faz isso, ó. Ele não sai... Ele não faz isso, ó. Sai daqui e vem aqui e anda em linha reta, tá? Quer dizer que ele sai daqui, ó, ele faz isso, ó. Ele faz isso e chega. Ok? Tudo bem? Ficou claro? Então, quer dizer o quê? O que nós temos aqui, ó? Nós temos uma circunferência, certo? Nós temos uma circunferência. Vocês já haviam estudado o comprimento da circunferência lá no 8º ano. O que é o comprimento da circunferência? É 2πr. O que é R? R é o raio. Ok? Então, na circunferência, quando você sai de uma circunferência, então você tem uma circunferência aqui. Ok? Tem a circunferência e estou fazendo uma circunferência, divide fazendo uma circunferência top e estou fazendo uma circunferência mais ou menos. Então vamos lá. Quer dizer que de uma extremidade a outra extremidade da circunferência, certo? Nós temos quem? O diâmetro. Ok? Então o diâmetro é de uma extremidade a outra extremidade. Do meio da circunferência até a outra extremidade, isso daqui é o raio. Ficou claro para todo mundo, sim ou não? Então, se eu falo para você, eu tenho uma circunferência cujo diâmetro é equivalente a 100 metros, quantos que vale o meu raio? 50. 50. Ficou claro para vocês, sim ou não? Ok? Tudo bem? Então, se ele dá o diâmetro, se ele der o diâmetro na circunferência, toda circunferência, eu tenho lá. E eu falo assim para você, ó. Então, foi dada essa circunferência aqui, ó. Vou fazer um exercício só para vocês, para a gente complementar aquele lá. Eu falo para você. Então, foi dada uma circunferência. Eu tenho lá a circunferência. De diâmetro 200 metros. Qual que é o comprimento dessa circunferência? Qual que é o comprimento? O que é o comprimento? Vamos supor que eu tenho um carro de corrida e ele vai dar 10 voltas. Quantas voltas ele andou? Quantos metros ele andou? Então vamos lá. O que significa isso? Significa que o meu diâmetro da circunferência tem quantos metros? Não é 100 metros? Ok? A minha forma para eu encontrar o comprimento, o que é o comprimento? Aqui
Sabe, vocês já ouviu falar da corrida de Indianápolis? Vocês já ouviram falar da corrida de Indianápolis, sim ou não? Acho que não. Indianápolis, Não. vocês podem ver a corrida de Indianápolis, eles correm em círculo, tá? Eles correm em círculo. Eles fazem a corrida em círculo. Não é igual a Fórmula 1. Então nós temos aqui saída não. Vamos colocar início. Então quer dizer o quê? Início, o que é o início? Ele sai daqui, anda, chega aqui de novo, no início é o fim, né? Deu a primeira volta, ok? Então, qual que é o comprimento dessa circunferência cujo diâmetro é 100 metros? O comprimento da circunferência, a fórmula é essa, ó. Comprimento é igual a 2πr. Essa é a fórmula do comprimento da circunferência. Aqui ele pediu para nós adotarmos o π equivalente a 3. Só que o π geralmente nós adotamos como 3,14. É que no exercício, como ele passou dados, então nós vamos adotar como 3. Ok? Quando o exercício passa dados, nós temos que fazer de acordo com os dados. Agora, quando ele não passa dados, o π é sempre 3,14. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Tudo bem? Sim. Então vamos lá. O comprimento, o que é o comprimento dessa circunferência? É você pegar o 2, multiplicar por π. Aqui nós vamos adotar π equivalente a 3, tá? Vezes 3, vezes o raio. Quem que é o raio? Nesse caso aqui. 50. 50. Então, o meu raio aqui... Por que é 50 o raio? Porque é metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 100, meu raio aqui é 50. Então, vezes 50. Comprimento é igual a 2 vezes 3, 6. 6 vezes 50, 300 metros. Ficou claro? Então, o que significa 300 metros? Significa que ele sai do início, anda, e chega aqui. Ele andou 300 metros, certo? 300 metros. Só que como ele deu 10 voltas, o que nós vamos fazer? 10 voltas vezes quem? 300. 3.000 metros. Ficou claro para vocês? Sim ou não? Ficou. Ou 3 quilômetros, tá? Divide por 100, você chega em quilômetros. Tudo bem até aí? Todo mundo conseguiu entender, pessoal? Sim. Então, nesse Sim. exercício, ele fala o seguinte. Por isso que nós temos que ter em mente sempre os conceitos matemáticos, tá? Porque num exercício desse aí, ele fala lá, ó, que o avião ele saiu de Quito a Singapura. Só que ele não vai andar em linha reta, né? Ele não vai andar em linha reta. Então, o que acontece? Ele vai andar no sentido de um arco, certo? Só que é o seguinte. Liga aí, Ferrari. Valeu, meu amigo. Então é o seguinte, ó. De novo. Ele não vai andar em linha reta, e sim ele vai andar no sentido de um arco, certo? Só que o que significa isso daqui? Ele sair daqui até aqui é o comprimento da circunferência? Sim ou não? De Quito a Singapura. É o quê? Olha lá, o que acontece? Vamos lá. Se eu sair, um exemplo. Se eu sair de Quito, passei em Singapura, voltei e cheguei em Quito. O que aconteceu? Isso daqui é o quê? É o meu... O que é isso daqui total? Isso daqui é o... Oi? Não é o comprimento da circunferência? Sim ou não? É o meu comprimento da circunferência. Ficou claro para vocês? Se eu sair daqui de Quito a Singapura e voltar de novo,
Eu tenho o comprimento da circunferência. Então vamos lá. O comprimento da circunferência, né? 2πr. Então, comprimento da circunferência vai ficar 2 vezes π. O π ele pediu para eu utilizar como 3. O meu raio, ele deu raio aqui, ó. Considere-se o raio da Terra. Então ele não deu diâmetro, ele deu raio. Se ele deu raio, eu não vou dividir por 2, tá? Porque ele deu raio. 6.400. Então, qual que é o comprimento dessa circunferência total? 2 vezes 3, 6. 6.400 vezes 6, 4 vezes 6, 24. 6 vezes 6, 36. Mais 2, 38. Então, 38.400. Só que é o seguinte, 38.400 é você sair de Quito, passar em Singapura e voltar de novo em Quito. Ok? E o que ele está fazendo aqui, ó? Para ele sair de Quito e ir a Singapura, ele está fazendo o comprimento total da circunferência? Sim ou não? Não. O que ele está fazendo? De Quito a Singapura. Então ele anda quantos quilômetros? Quantos quilômetros, pessoal? 19.200. Oi? 19.200. Não entendi. Quantos? 19.200. Por que 19.200, Rafael? Porque é a metade do Exatamente, a total. metade. Então eu tenho que dividir por 2, que dá 19.200. Ficou claro isso daí para todo mundo? Então quer dizer o quê? Que esse comprimento da circunferência de Quito a Singapura é 19.200. Ok? Então agora nós vamos encontrar quem? Ele fala o seguinte, ó. Encontra-se próximo à linha do Equador, considerando que o raio é igual a 6.400, pode afirmar que o avião saindo de Quito voando em média 800 km por hora. Então, a média do avião foi de 800 km por hora. O espaço, a variação de espaço dele, ou seja, de Quito a Singapura, foi quantos? De 19.200 quilômetros, ok? Então, como que eu vou encontrar quantas horas ele gastou? Velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. Eu tenho velocidade média? Tenho, ele forneceu 800. Eu tenho meu espaço? Tem 19.200. Eu tenho meu tempo? Não, eu vou encontrar meu tempo. Sobre 1. Multiplica em cruzes. Então vai ficar 800 vezes ΔT. 19.200 vezes 1. Então minha variação do espaço, ΔT, vai ser 19.200 vezes 1 é 19.200, dividido por 800. Simplifica esse com esse. Esse com esse. Quantos que deu aí? 24. 104? 24. A resposta é a letra C. Ok, então 24 o quê? Horas. Ok? Ou um dia, né? Um dia de viagem. Ficou claro, pessoal, para todo mundo, sim ou não? Sim. Ok. Diante disso, vocês têm os exercícios propostos, PL 11, para estar resolvendo. Exercício.
deixar o TPL 11A para vocês estarem resolvendo. Aí eu faço a correção na próxima aula e dou início aos exercícios resolvidos 2. Tá ok? Então apenas o TPL 11.A. Entrega na próxima aula. Tudo bem? Ok.